Cuiabá é feita por quem trabalha para alimentar e alimenta para encantar. Do trabalho que conta a história, retrata a cultura, mantém a tradição. Cuiabá é feita de trabalho que não para. Por isso, já tem muito para comemorar. É trabalho por nossas crianças, que nos leva para uma vida melhor. É trabalho que cuida de cada pessoa, feito de amor e muito suor. Trabalho que é luz e traz vida. Feito por quem sabe trabalhar, que segue em frente e realiza, deixando tudo mais bonito para cada dia mais comemorar. Parabéns, Cuiabá, 299 anos. Uma cidade que avança com a força do trabalho. Prefeitura de Cuiabá. Você pode ver o que a Assembleia faz, pode ouvir o que ela tem a dizer e ler o que ela quer te contar. Acompanhar a Assembleia é exercer o seu papel de cidadão. Fique por dentro de projetos, debates e leis que mudam a sua vida pelos nossos canais de comunicação e coloque a Assembleia na sua programação. Assembleia Legislativa, perto de você para a mudança acontecer. Olá, neste mês de abril, a Justiça de Mato Grosso proibiu um optometrista, aquele que é dono da ótica, o técnico que cuida de confeccionar óculos e lentes, né, a fazer exames e também a fazer propagandas de exames dentro desses estabelecimentos. Esse processo ele foi ingressado na Justiça pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso e sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com a presidente do CRM, Maria de Fátima de Carvalho Ferreira. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos contar especialmente sobre essa questão. Foi um optometrista, né, que foi proibido, né? Como é que foi esse processo? Na verdade, o Conselho tem entrado com algumas ações em relação a optometristas. Neste caso, a decisão foi favorável ao pedido do Conselho a decisão do juiz foi pela obrigação de não fazer, né? De não fazer diagnóstico e de não prescrever lentes ou óculos para correções oftalmológicas, né? Isso isso já é uma, digamos, uma discussão de longa data, de muito tempo, de até onde vai o campo do optometrista, né? E a gente vê que é muito importante a gente entender qual é digamos, a ação do optometrista e onde entra o oftalmologista. O oftalmologista, antes dele fazer a especialização na oftalmologia, ele passou por 6 anos de um curso médico, estudando as doenças, a fisiopatologia, de que forma as doenças afetam o globo ocular. Então, um oftalmologista, ele pode, num exame oftalmológico, ele ir além do que é visto nesse exame, encontrando, às vezes, indícios de outras doenças orgânicas. Então, o exame ocular, ele pode ser uma pontinha de um iceberg em que vai permitir a esse médico o diagnóstico de outras doenças sistêmicas. E isso o optometrista não consegue fazer. E a população não consegue entender essa diferença e ela acaba sendo avaliada, às vezes, por um optometrista sem entender a limitação dessa avaliação. E outra coisa muito importante também é que o Código de Ética Médica, ele veda ao médico qualquer interação com o comércio. Então, um oftalmologista que vai analisar, digamos, essa visão e que vai prescrever um óculos, uma lente, ele é proibido de estar associado a uma ótica. Já não existe nenhuma lei que proíbe ao optometrista ser dono de ótica. Então, é complicado. A gente consegue entender como é complicado quem prescreve poder vender.
Então, dentro do Código de Ética Médica, quem prescreve não pode vender. Essa questão, inclusive, foi alvo de fiscalizações por parte de PROCON, em óticas de Cuiabá, a Delegacia do Consumidor. Houve aí, no ano passado, né, uma Operação Vertigo, que fiscalizou essas situações em óticas. Até, inclusive, essas pessoas, esses técnicos, eles podem incorrer em exercício ilegal de medicina? Isso, exatamente. Isso começou ano passado, esse ano já realizamos fiscalizações conjuntas também com a ADECOM e com a Vigilância Sanitária, também nesse sentido. Né? E numa dessas fiscalizações a gente encontrou clientes com receitas, né, um receituário de óculos, com receita de lentes, né, para correção, sem estar entendendo que aquela receita não havia sido feita por um não médico, ela não tinha essa noção. Então a gente, como que é importante toda essa ação no sentido da população estar esclarecida e protegida. Quais são os riscos para as pessoas irem em uma ótica, fazerem um exame, né, e ali mesmo já fazer o seu óculos, achando que tem, sei lá, não estou enxergando direito para ler. Que tipo de riscos pode trazer, de prejuízos? Então ela pode deixar de ter, ela pode estar perdendo a oportunidade do diagnóstico de doenças que às vezes num estágio precoce poderiam ter outro tipo de evolução. A gente olha a pressão ocular, a gente avalia o risco até para a própria visão ao longo do tempo. E quando esse exame é feito por um optometrista que vai prescrever uma lente dentro de um consultório montado numa ótica, com o objetivo de vender, então dificilmente essa pessoa sai sem uma prescrição de uma lente, de um óculos, e às vezes perdendo a oportunidade desse diagnóstico precoce, de alterações, de infecções que podem afetar a visão, de pressão elevada, que pode já estar interferindo na visão. Porque existem algumas doenças, inclusive, que podem comprometer a visão, a pessoa ficar cega. Isso, exatamente. Elas podem comprometer a visão, ficar cega, e o retardo nesse diagnóstico, ele aumenta o risco desse prejuízo à visão e às vezes de um prejuízo grave que pode culminar na cegueira. A gente tem visto, por exemplo, com as principais, digamos, doenças que se conhece de vista, miopia, astigmatismo, né? São, na verdade, algumas delas, né? Tem algumas outras que são mais graves, digamos, que a gente, de repente, não conhece, o que tem a ver também com a nossa região, com uma incidência solar muito grande. Existe também essas diferenças e doenças que não são, digamos, mais populares, mas que podem ser mais graves? Com certeza. A gente hoje em dia, com o aumento da longevidade das pessoas, a gente tem as degenerações retinianas que podem ser abordadas precocemente com medidas preventivas e que o médico pode fazer esse diagnóstico em fases precoces. A gente tem doenças infecciosas que podem afetar a retina, e o diagnóstico precoce, quer dizer, a identificação dessas alterações pode levar até um diagnóstico que não havia sido feito e ao tratamento oportuno, evitando perdas visuais, como, por exemplo, dentro da toxoplasmose. Então, a própria hipertensão sistêmica, que pode estar alterando vasos retinianos, diabetes pode alterar vasos retinianos. Se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, a gente consegue convencer, às vezes, o paciente o melhor controle da sua glicemia, para evitar a progressão da doença ocular. Então, é muito importante essa avaliação pelo médico, justamente porque ele não vai se deter só na questão da prescrição de lente, ele vai além disso. Quando surgiu a Operação Vertigo aqui, o sindicato, né, dos optometristas, ele emitiu uma nota, né, afirmando que eles têm já ações judiciais, existe jurisprudência favorável a eles e que
a lei que regulamenta o ato médico, que é uma lei bastante antiga, da década de 30, já teria sido retirado o artigo relacionado a essa questão. Como é que está sendo o trabalho, por exemplo, do CRM nesse sentido? Porque aí não tem uma legislação, como a senhora comentou ali, né? Proibindo aquele que é o optometrista ter uma ótica. Existe aí algum projeto de lei? Vocês pensam em propor? Como é que está essa questão mais legal? Então, o que a gente tem que são decretos de 32 e 34 que regulamentam o exercício da medicina, da optometria, de várias profissões associadas à saúde, que estabelece bem o limite do optometrista digamos, o campo de atuação dos oftalmologistas. Então, tudo isso que a gente está discutindo aí, aqui a gente estão nesses decretos de 30 e 34, 32 e 34. Esses decretos estão vigentes. Então, não houve nada porque eles têm poder de lei federal. E todas as decisões judiciais mencionam o que consta nesse decreto. A lei do ato médico, ela teve vetos presidenciais que, tornaram ela meia confusa. Mas está muito claro na lei que diagnóstico e tratamento são atos exclusivos do médico. Então, isso, a lei do Mais Médico não tirou. De 2013, né? E existe lei na área trabalhista que amplia a ação dos optometristas, mas as decisões judiciais têm sido no sentido de que essa lei ela é infraconstitucional e abaixo dos decretos que definem a atuação do optometrista e do médico oftalmologista. Então, continuam as ações judiciais e a gente enquanto conselhos de medicina, Conselho Federal de Medicina, tentando melhor definição das ações e principalmente porque, assim, enquanto que dentro do Código de Ética Médica a gente tenta desvincular todo esse exercício da medicina, da comercialização de produto, o optometrista não tem esse limite. Então, além de todo o prejuízo que a população pode sofrer quanto a um retardo no diagnóstico, quanto ao retardo do início de um tratamento adequado, ainda tem essa questão da associação dessa ação com a venda casada do produto, que dentro da medicina é vetado pelo Código de Ética Médica. Bom, eu tenho uma conhecida que ela foi numa ótica, fez o exame lá, fez o óculos e ela disse que não resolveu o problema dela, agora ela vai ter que procurar um médico. Como é que as pessoas podem fazer, então, para denunciar? Elas podem denunciar situações assim que, às vezes, porque como a senhora comentou, às vezes a pessoa não sabe que não pode, né? Como é que a pessoa pode buscar informação, no próprio CRM, ou até fazer uma denúncia, porque às vezes há um prejuízo realmente à saúde? Então, eu acho que é importante as pessoas terem claro que não pode, o médico está atendendo associado a uma ótica, né? Isso é proibido. Então, se o médico estiver efetuando qualquer tipo de ação que possa ser caracterizada como uma venda, prescrever e recomendar uma determinada ótica, isso também está vedado no Código de Ética Médica. Isso pode ser denunciado. Em relação à proteção, ela vai numa ótica e lá é oferecido exame gratuito. Cuidado com isso. Cuidado, isso não é legal. Então, se isso estiver sendo oferecido, preste muita atenção no documento que ele vai ser entregue. A avaliação feita por um oftalmologista, ela tem que terminar numa receita, com uma prescrição por um oftalmologista, que vai ter que ter o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina daquele estado. Então,
pelo carimbo que é posto na receita, ela já sabe se ela foi avaliada por um oftalmologista ou não. Né? Então, se isso acontecer associado numa ótica, isso daí também é passível de denúncia, né? Porque nesse caso do oftalmologista atendendo dentro de uma ótica, não pode. Então, se já está tendo um atendimento de uma ótica, a gente já pode desconfiar que alguma coisa tem de errado, né? E se ela for atendida por um não médico, né, executando fazendo dentro de um exercício legal da medicina, ela pode avaliar isso pelo carimbo na receita. E aí pode procurar então o CRM? E pode procurar o CRM para denunciar, para a gente tomar as medidas cabíveis de acordo com o caso. Ok, muito obrigada pelas suas informações, pelas suas orientações. Tá certo. Obrigada, eu é que agradeço essa oportunidade de estar orientando a população. Muito, muito bom. Muito obrigada. Nós conversamos hoje com a presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, Maria de Fátima de Carvalho Ferreira, falando sobre o trabalho de fiscalização nas óticas de Cuiabá, em especial, né? Houve recentemente, como eu anunciei aí no início da entrevista, uma ação judicial e uma proibição, na verdade, o juiz ele fez com que o técnico, o optometrista, não faça, né, uma obrigação de não fazer, não pode fazer exames, não pode prescrever receitas de óculos, e essa fiscalização é sempre feita pelo Conselho. Se você então procurar aí e tiver que passar por um exame, procure um médico, procure um oftalmologista, procure alguém que vá olhar não apenas se você está enxergando bem ou não, né? Mas como ela explicou aqui, tem muitos problemas que são de visão, mas que também têm relação com outras doenças. E aí fica esse convite para você também compartilhar essa entrevista, é uma prestação de serviços. A gente está com a entrevista no site RD News, no YouTube e no Facebook. Até a próxima. Oi, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre um dado que chama a atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão de fato dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece.